você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amados? Amém. Bendito seja o Senhor. A todos nós que estamos aqui, bem como os que estão em casa, que a graça e o amor de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Como sempre eu digo, Deus tem coisa boa para o nosso coração. Ter uma perspectiva boa em relação da vida faz muito bem para a alma, faz muito bem para o corpo, certamente faz muito bem para o espírito, porque quem está vivo, quem tem o seu espírito vivo, ele se conecta com Deus, ele se relaciona com Deus, e quem se relaciona com Deus tem sempre uma perspectiva boa da vida, porque sabe que o seu fim, ou seja, a sua direção, o seu ponto de, vamos dizer ponto final, mas um ponto de chegada, né? Um alvo é Cristo, o alvo é Deus. Então, onde está Deus, coisa boa tem para acontecer. E Ele aqui está, e a gente pode ter essa certeza no nosso coração. Vamos nos colocar de pé, amados, e vamos orar, pedindo o direcionamento de Deus, a inspiração, a graça, o favor de Deus. Vamos cultuar a Deus nessa noite, pois Deus é bom e merece o teu culto. Convido você a fazer isso, oferecer culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer, queremos também te agradecer pelo dia que tivemos neste dia, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, durante o dia, por tudo que aconteceu na vida desses teus filhos que trabalharam e aqui chegaram. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor receba o louvor, a adoração, a dedicação de cada um de nós. Também, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo ou irá assistir, ó Deus, este culto, Pai, no nome de Jesus, que seja então recebido por Ti a gratidão, o louvor. Curvamos as nossas cabeças em sinal de humilhação diante de Ti, de reconhecimento da Tua grandeza, pois Tu és o Deus sobre todas as coisas, e nós Te louvamos, nós rendemos graças a Ti nessa noite, com o culto, com a devoção, com aquilo que fazemos a Ti, no nome de Jesus, através do nosso corpo, do nosso entendimento, da nossa mente e certamente com o nosso espírito. No nome de Jesus Cristo, receba cada palavra, cada oferta, cada gesto como louvor e adoração. Inspire nosso coração, guia-nos, ó Deus, nessa noite, é o que nós lhe pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, pode se sentar. E eu sei que é uma canção muito repetida, muito, já há bastante tempo, mas eu queria contar com vocês a canção Guia-me Sempre.
Eu não sei se é possível. Será possível, Gustavo? O violão está sem bateria, né? E a guitarra? Vai demorar? Mas então venha cá, pelo menos ele é acústico mesmo sem a bateria. Acústico, você vai me ajudar, pelo menos a marcar. A canção de Guia-me Sempre é 206. Obrigado, Vereni. É a canção de número 206. Aliás, deixa eu fazer uma troca aqui. Vamos fazer uma troca de canção, já que eu não tenho o violão, porque essa é uma canção um pouco mais ritmada. Eu queria cantar, então, a canção de número 196. Enquanto o Gustavo vai tentando dar um jeitinho ali, na bateria, ver se ainda consegue. A canção de número 196 é uma canção de louvor, porque ela reconhece a salvação, ela reconhece o dia que se encontrou com Cristo Jesus, ela reconhece a conversão, né? Você lembra do dia da tua conversão, amado? O dia que você se converteu ao Senhor, lembra desse dia? Esse dia foi um dia muito feliz. Lógico que aqui, se você não lembra exatamente quando foi, por exemplo, na minha vida, né? Eu nasci em berço evangélico, dizer qual dia que eu me converti é uma coisa estranha para mim, diferente, né? Mas me lembro dos momentos que minha mente foram abertas. Então, quando eu comecei a pensar, os meus pensamentos, melhor dizendo, né? Os meus pensamentos foram abertos. Então eu comecei a entender a revelação, entender o transcendente, o espiritual, a eternidade. Eu me lembro muito bem disso. Isso foi um dia muito feliz para a minha vida. Então vamos cantar essa canção 196, que diz assim: dia feliz quando em Jesus eu me satisfiz. Louvemos ao Senhor. O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa grande transação, Jesus é meu, eu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, cedi a imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descansou alma, ó Salvador, é teu sustento, o pão dos céus. E quem possui o eterno Deus resiste a todo tentador. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto é excelso Deus, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, teu filho súdito dos céus. Dia feliz,
quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando Jesus me satisfiz. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Aleluia! Você se satisfez no Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe uma palavra do apóstolo Paulo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra tem muito a ver com essa canção, porque ela diz de que em Jesus eu estou satisfeito de tudo. Eu posso suportar todas as coisas. Eu tenho a minha satisfação em Cristo. Satisfação em Cristo Jesus é ter uma vida de contentamento. Você está contente com tudo que tem. Às vezes as pessoas compreendem errado a palavra contentamento ou estar contente, porque imagina que estar contente com tudo que tem significa um comodismo, uma ideia de, eu estou contente com o que eu tenho em relação à minha casa, e aí pode vir uma ideia de que você está contente e não quer uma casa melhor. Não é esse sentido. O sentido de contentamento é de compreender aquilo que você tem, e isso não provoca dentro do teu coração uma tristeza por você não ter alguma coisa. Você está contente, você tem um contentamento com aquilo que tem. Isso não significa que você não possa e não deva desejar um melhor, um melhorar. É claro que todos nós queremos e podemos e devemos melhorar nas coisas. Mas você já conheceu alguém que não é contente com nada? Não se satisfaz com nada? É exatamente esse o sentido daquilo que é se satisfazer em Cristo Jesus. Ele te satisfaz para tudo. Então você é uma pessoa que deseja a melhora, mas você sabe que você já tem o melhor. É Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Meu querido pastor João, passar para você, meu amado. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 139. Louvado seja Deus. Salmo 139. Vamos ler só o versículo 16, 17. Salmo 139, 16 e 17. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até aqui, meus irmãos, porque eu quero trazer aqui um foco para essa ideia interessante do salmista, de ele pensar na preciosidade dos pensamentos de Deus, ou no valor que os pensamentos de Deus têm, ou quanto valem os pensamentos de Deus para a vida dele. E aqui o salmista ele pode ter duas ideias implícitas. A primeira é que ele deseja conhecer os pensamentos de Deus, ou o propósito de Deus para a humanidade, para a vida, e o que Deus planeja para o futuro. Mas, além disso, isso pode ter também uma outra ideia, quando o salmista vai olhar para esse texto e vai dizer que os pensamentos de Deus são tão preciosos para ele, mas tão preciosos, ou seja, aquilo que Deus tem planejado e executado na vida dele, do salmista, é algo tão precioso, mas tão precioso que ele não consegue expressar isso. E
tanto uma forma quanto a outra são coisas muito bonitas para a gente poder pensar hoje, mas eu quero muito trazer esse pensamento para nós, de que Deus tem feito grandes coisas em nossa vida, como nós já temos falado nesse culto. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. Se nós pudéssemos olhar para o Senhor e contemplar tudo que Deus planejou e executou em nossa vida até hoje, como Ele começou a boa obra e como Ele tem executado a boa obra na sua vida, meu irmão, e na vida daqueles que você conhece. E se nós pudéssemos contemplar tudo que Deus planeja fazer ainda em nossa vida, nos próximos dias, meses, anos, eu tenho certeza que se nós pudéssemos ter essa visão, talvez nós disséssemos assim como o salmista disse: como os pensamentos de Deus são preciosos, como Deus tem coisas maravilhosas ao nosso respeito, e como a obra do Senhor tem sido poderosa em nossa vida. Eu tenho certeza que você pode olhar para a sua vida hoje e bem dizer, glorificar o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito na sua vida, na minha vida, na sua vida que nos assiste. Muitas vezes a gente nem percebe como Deus tem agido, como Deus tem operado, mas a verdade é, meus irmãos, que tudo está nas mãos do Senhor e nada nunca saiu do controle do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, mais uma vez? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque grandes coisas, ó Senhor amado, nós temos vivido em Tua presença. Grandes experiências, Senhor, nós temos tido contigo. Grandes coisas, ó Pai amado, nós temos ouvido da Tua boca. Senhor amado, nós como igreja, ó Deus, aqui em Jardim Primavera, estamos experimentando, Senhor amado, o sobrenatural a cada culto, a cada dia, Senhor. Nós podemos, ó Pai amado, certamente exaltar e glorificar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido para conosco. Pai amado, e o que nós poderíamos dizer de um Deus que é fiel, de um Deus que nós temos certeza que sempre estará conosco. Pai, eu te agradeço por aquilo que nós vivemos, mas te agradeço também, Senhor, por aquilo que nós viveremos, com fé em meu coração, porque eu sei que o Senhor é poderoso e é um Pai bondoso para conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Enquanto meu querido pastor João estava trazendo essa palavra de devoção, de devocional, me lembro a canção também de agradecimento, e eu quero convidar você a cantar junto comigo, como culto, né? Como louvor, agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito sobre a sua vida. Afinal de contas, estamos aqui como culto, então, exercendo o culto, nós agradecemos a Deus. Então cante a canção, te agradeço por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, diga, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
te agradeço por tudo que tens feito. Diga isso ao Senhor, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Pode aplaudir ao Senhor agradecendo a Ele o que Ele tem feito na tua vida. Aleluia, aleluia. E eu sei que Ele tem feito coisa boa, em nome de Jesus. Por favor, Vereni. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Quem é grato ao Senhor pode aplaudir mais uma vez. Aleluia. Eu sou grata ao Senhor. Cristo morreu em nosso lugar. Hoje estamos aqui vivos, né, com a certeza da nossa salvação, porque Cristo nos dá essa certeza. Amém? E aqui no livro de Mateus, irmãos, 22, o versículo 36, 37, 38 e 39, vai falar sobre o maior dos mandamentos. Qual será o maior dos mandamentos, hein? Mateus, capítulo 22, o versículo 36, 37, 38 e 39 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Primeiro e grande mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o nosso pensamento, nosso entendimento. Amando ao Senhor sobre todas as coisas, nós vamos amar também o nosso irmão, que é o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro mandamento. Então, amando o nosso irmão, quando a gente vê que ele está necessitado, passando por uma dificuldade, por uma doença, o que a gente vai fazer? Primeiramente, orar, clamar ao Senhor por ele. Depois, se pudermos ajudar de alguma outra forma, também podemos fazer sim. Graças a Deus temos a ação social aqui da igreja que funciona, louvado seja o Senhor. A ação social funciona porque nós amamos o nosso irmão. Amém? E nesse momento especial que temos aqui agora, de um clamor pelo nosso irmão. Irmãos, é muito difícil quando a gente passa um tempo no hospital. Eu já passei por 2 cirurgias, sei que é muito complicado, muito difícil. Ou palavrinha temerosa é essa, cirurgia.
A gente tem um temor, né, dessa palavra. E no início do ano de 2020, lá no início mesmo, eu passei quase um mês no hospital com a minha irmã, que meu cunhado faleceu. E como foi difícil para mim olhar ali tantas pessoas doentes. Ai, irmãos, como eu queria, sabe? Ir de leito em leito, impor as minhas mãos e falar: levanta e anda, vai para casa, vai viver a sua vida com a sua família. Como eu queria fazer isso, como eu queria ter esse poder de chegar e falar: levanta, vem, sai daí, vai para casa. Mas sabemos que tudo está no controle do Senhor. Tudo, a nossa vida, toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas nós, quando olhamos o nosso irmão necessitado, né, passando por dores, e é muito ruim, o nosso coração dói. Dói porque amamos ao Senhor e também amamos o nosso irmão. Amém? E nesse momento, eu sei que tem alguém que você conhece, está passando por problema difícil de saúde. Então, dobre os seus joelhos nesse momento e clame ao Senhor por essa pessoa que você ama, por aqueles também que você nem conhece, mas que você já ama. Amém? Pai amado, Pai querido, em Teu nome, Senhor, nós nos colocamos de joelhos nessa hora, ó Pai. A Tua igreja, Senhor, se curva diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e que toda a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, porque nós cremos que as Tuas mãos, elas são fortes, são potentes, e que cuida de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, queremos entregar em Tuas mãos todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldade, por enfermidade, por dores, aqueles que vão fazer cirurgia, aqueles que já fizeram cirurgia e ainda continuam sentindo dor. Senhor, em nome de Jesus, derrama do Teu bálsamo, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Traga, Senhor, refrigério para a alma, para o corpo, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, e profetizamos também a cura, ó Deus, sobre os enfermos, sobre os doentes, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és milagroso, Senhor. Tu tens esse poder de levantar o enfermo, de fazer com que o aleijado ande, de fazer morto ressuscitar. Tu tens, Senhor, em Tuas potentes mãos este poder, e nós cremos que o Senhor é capaz de fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, visita os hospitais, Senhor, cada hospital, cada quarto, cada leito, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a Ti neste momento, que o Senhor vá, que Teu Espírito Santo toque profundamente em cada pessoa, em cada irmão que está doente nesse momento, ó Deus. Traga a cura, traga o alívio das dores, Senhor. Esse é o desejo da Tua igreja, que clama a Ti, que dobra os joelhos neste momento, Senhor, por essa dificuldade, ó Deus, que sabemos que muitos passam. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, porque Tu és Senhor, Tu és Deus sobre nós, sobre este lugar, sobre esta igreja, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos a Ti. E também já, Senhor, Te agradecendo, porque eu creio que o Teu Espírito Santo visitou, ó Pai, os leitos neste momento. Que o Teu Espírito Santo tocou em cada doente nesse momento. Ó Deus, muito obrigada por essa certeza. Muito obrigada, Senhor, por saber que o Senhor está ouvindo o meu clamor, que está ouvindo o clamor da Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue orando, irmãos. Nós sempre temos, né, esse momento especial no culto de clamar pelos enfermos, porque nós amamos a Deus e amamos o nosso irmão. Amém? Glória a Deus, maravilha. Bom interceder por aqueles que
necessitam, né? Como é bom, melhor é dar do que receber. Essa é a palavra, né? Como é bom saber disso. Eu gostaria de fazer uma leitura apenas como base para aquilo que estaremos fazendo, ofertando ao Senhor. Pastor João, por favor, aqui os envelopes, pode entregar aos amados, aqueles que desejarem ofertar à casa de Deus. Eu queria fazer uma leitura do texto de Salmo de número 150, que é um texto de louvor e adoração, apenas como base agora aqui, que diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com o tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de corda e órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altos sonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Certamente o salmista convida a todos louvar ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, ou seja, louvar a Deus dentro de sua casa, no sentido aqui a casa como casa de Deus, casa de oração, como diz a palavra, né? Casa de oração, mas também louvar ao Senhor em todo o tempo de nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso fôlego, com instrumentos, no caso instrumentos musicais, mas também com instrumentos de toda sorte, com a inteligência, com a sabedoria e também, obviamente, louvando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Isso porque entendemos que a oferta faz parte do culto cristão. Em todo tempo, amado, em todo tempo, desde os primórdios, desde Atos dos Apóstolos, os cristãos adoravam ao Senhor, ou seja, louvavam ao Senhor com as suas ofertas, com os seus dízimos. Para que serve os dízimos e a oferta? Para que a igreja continue de pé, continue viva, no sentido da estrutura. Tudo que fazemos aqui gera um custo, e isso é muito importante, você compreender que você faz parte disso. Lembre-se, no domingo, por exemplo, vou dar um exemplo a você, no domingo essa igreja vai estar pela manhã aqui, aberta, com as salas funcionando, na escola dominical, na EBD. Então, você ofertando a casa do Senhor, você mantém isso de pé e abençoe as crianças que aqui vêm, que você talvez nem conheça, mas através das suas ofertas você abençoa. Quero dizer também que esta igreja está usando as tecnologias e a modernidade, então você pode ofertar utilizando o QR Code aqui do envelope ou o Pix, né? Aqui tem a chave de Pix da igreja, que é o próprio CNPJ da igreja. Você pode fazer isso ofertando pelo seu smartphone, com o aplicativo do seu banco, fazendo um Pix. Pelo menos eles não estão cobrando por enquanto. Taxa nenhuma é melhor do que um DOC, melhor do que um TED que antes cobrava. Então você pode ofertar com Pix. Também você que está em casa, se desejar, se abrir o teu coração para isso, se Deus tocar no teu coração e desejar. Eu não sei se está aqui, Léo, está aqui do lado, ó, tem o Pix, QR Code e tem a chave do Pix. Você pode fazer isso que você vai estar abençoando a igreja. Quero dizer também para todos vocês que esta é uma igreja completamente transparente. Se você desejar saber de todos como está a organização da igreja, como faz, isso está aberto a todos os membros da igreja para você fazer a sua consulta e saber quais são os investimentos que a igreja tem feito no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa oração pedindo a bênção de Deus. Ofereça o teu louvor, a tua adoração a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos para abençoar, ó Deus, a tua casa através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Tu és aquele que nos abençoa em todo o tempo. Tu és aquele que nos dá a oportunidade do trabalho e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Queremos fazer o mesmo
Assim como o Senhor nos abençoa, nós queremos abençoar outros através dos dízimos e das ofertas. Queremos ser imitadores de Ti, fazer conforme a Tua imagem e semelhança, refletindo em nós, abençoando vidas, e assim fazemos através das ofertas e dos dízimos que trazemos à Tua casa. Receba no nome de Jesus como adoração e como louvor. Também, ó Deus, eu lhe rogo e lhe peço que haja provisão, Senhor, mantimento, que haja prosperidade, que haja abastança, que os teus filhos progridam, ó Deus, com suas finanças, no trabalho, nas suas vidas profissionais. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua bênção permaneça sobre o teu povo e que eles possam ser instrumentos de bênçãos neste mundo, para a glória do teu nome. É a oração que lhe faço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vereni, pode ajudar aqui? Obrigado, Vereni. Sou eu mesmo, Vereni? Aqui? Ah, tá, obrigado. Então, sou eu mesmo, minha vez aqui. Sou eu mesmo, porque eu perguntei, Vereni vai pregar hoje? Ela ficou em casa fazendo um pequeno estudo à tarde, né, na Bíblia. Aí eu falei assim, vai pregar hoje? Não, hoje não, mas está preparando alguma coisa aí. Aliás, a gente tem uma boa notícia, né, Vereni? Para o pessoal que vai pregar. Depois a Vereni vai estar passando umas informações aí. Eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Isaías, capítulo de número 61. Vereni está olhando para mim, porque ela sabe o que eu estou querendo dizer. Livro de Isaías, capítulo de número 61. É um pouco grande esse capítulo, ou seja, tem 11 versículos, e eu queria ler com você. É um versículo muito conhecido, né? Perdão, é um texto muito conhecido. Isaías 61, e diz assim, a partir do versículo de número 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ao ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, porquanto firmarei em verdade a sua obra e firmarei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor.
e regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor para todas as nações. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, pedimos a tua direção, a tua bênção e a tua inspiração. Seja conosco, fale ao nosso coração. Eu me coloco debaixo das tuas mãos e que esta palavra seja uma palavra abençoadora para a vida desses teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de dizer, eu acho que você conhece um pouco do contexto ou do texto que nós acabamos de ler. Você sabe também a respeito do profeta Isaías, um profeta messiânico que tem uma curiosidade bastante interessante. Uma curiosidade, né? O profeta Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Eu diria uma cristocidência, não é uma numerologia aqui, mas vamos chamar de uma cristocidência essa questão. Até porque também Isaías pode ser, o livro do profeta Isaías pode ser compreendido como uma condensação, como um resumo de toda a mensagem de revelação de Deus. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, se você tiver a oportunidade de ler todo o livro do profeta Isaías, você vai estar fazendo uma boa coisa para a tua vida, porque ele é um ótimo livro de ser lido, ele tem ensinos muito importantes e sobre tudo isso ele é um livro messiânico, ou seja, o livro do profeta Isaías é um livro que aponta para o Messias, para a chegada do Messias, e o Messias obviamente sabemos que é Jesus. Nesse texto, no capítulo de número 61, que você acabou de ler, diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse texto aqui foi utilizado por Jesus. Jesus toma para si essa palavra e diz que ele é esse ungido do Senhor que veio trazer essa boa nova, essa notícia de mudança de vida, notícia de libertação, de transformação, notícia de liberdade. Então Jesus Cristo toma posse e isso é cumprido na vida de Jesus. Então esse texto aqui, ele está como uma palavra profética acerca de Jesus Cristo com aproximadamente aí 700 anos, vamos colocar aqui arredondando, antes da vinda do Messias, da chegada do Messias. Então tem uma palavra profética jogando para frente no futuro. E Jesus, quando esteve entre nós, ele toma posse desse texto e ele se coloca como esse ungido que veio para trazer essas boas novas, essa boa notícia, como a palavra evangelho, para trazer o evangelho, a palavra de boa coisa, de boa notícia para os cativos, os oprimidos. Então, o livro do profeta Isaías já tem muitas coisas aqui bastante interessantes. Antes de continuar também acerca daquilo que Deus coloca no meu coração para falar com os irmãos, também é importante a gente dizer aqui que o versículo, logo nos primeiros versículos, tem uma canção hoje, né, já do falecido pastor Cláudio Claro, que ele musicou esse texto, né? E que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a todos os que choram. É uma música maravilhosa, realmente inspirada por Deus, aproveitando a letra dessa canção. E é muito linda, muito bonita essa canção.
E o pastor Cláudio, claro, ele toma posse para ele também, assim como Jesus toma posse, e certamente essa palavra está sendo predita acerca da vinda de Jesus Cristo. O pastor Cláudio, claro, em sua canção, ele toma posse e ele diz: eu sou esse ungido do Senhor, eu sou esse porta-voz. E ele tem toda a razão de assim fazê-lo, porque nós somos verdadeiramente os continuadores da obra terrena de Jesus Cristo aqui na terra. Nós continuamos a pregar a boa palavra. Então levamos palavras de salvação, levamos palavra de boas notícias. É aquilo que eu digo sempre: o cristão é um portador de palavras de boas novas. Ele nunca é um portador de palavra de maldição. Ele é um portador de palavras boas. Por isso, aí já fazendo uma aplicação, não é bem o que eu quero dizer, mas posso dizer para você: profetize coisas boas na sua casa. Fale coisas boas acerca do seu filho. Profetize coisas boas acerca do seu esposo, de sua esposa. Profetize mesmo. Não tenha vergonha em dizer para alguém: olha, eu profetizo sobre sua vida que vai acontecer coisa boa. Você pode dizer isso agora aí? Você não pode ser na mente, se não tem alguém direcionado, mas se você puder, você pode virar para o seu irmão e profetizar coisa boa. Você pode fazer isso? Eu quero aqui para a vida de minha esposa, coisa boa sobre a vida dela. Meu querido pastor João, coisa boa vai acontecer sobre a sua vida. Hoje à tarde eu estava fazendo uma pesquisa de cursos, escolhendo cursos para que eu e Vereni fazer, né? Online, certo? Então eu comecei já a dizer coisa boa para a vida dela. Eu falei assim: ó, tua mente vai se expandir, vai crescer, vai aprender muita coisa. E a gente vai fazer juntos, cursos online, pela internet. Então, profetize mesmo coisa boa sobre a vida da sua família, da sua casa, do seu lar. Olha, de maneira nenhuma, filho pode ser maldição para nós. Pelo contrário, filho é bênção na nossa vida. Então, por que não dizer para eles também: a bênção de Deus estará sobre a sua vida, como portador de boas novas, de boas notícias, pois o Espírito do Senhor está sobre você. Quem tem um Espírito de Deus nessa noite? Diga amém. Eu tenho um Espírito de Deus, você tem um Espírito de Deus. Tanto é que o Espírito testifica no teu coração de que você é filho de Deus. Tanto é que o Espírito Santo lhe dá a certeza da salvação. O Espírito Santo habitando no teu coração, ele lhe dá a certeza de que teus pecados foram perdoados. Então o Espírito de Deus dentro de nós nos faz portadores de boas notícias, porque isso aconteceu conosco. Recebemos da parte de Deus essa bênção sobre nós. Mas como eu disse, podemos tomar posse desta palavra e ser esse portador de boas notícias, porque Jesus Cristo tomou posse dessa palavra. E aí o texto vai continuar dizendo, falando coisas boas, no sentido de que, o versículo de número 4, e edificarão os lugares antigamente assolados. Olha, esta é uma boa palavra para se ter e se compreender acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Edificar os lugares, a palavra exata é: edificarão os lugares antigamente assolados. Certamente tem todo um contexto aqui quanto à nação de Israel, na restauração da nação de Israel, mas entendam uma coisa, amado: toda a palavra de Deus ela é inspirada. Todo texto ela é uma palavra revelada. Toda a Bíblia Sagrada, sabemos que aqui tem uma composição de Isaías, e muitas vezes nós podemos pregar e dizer: o profeta Isaías escreveu, e o profeta Isaías falou. É como eu gosto muito de falar acerca de Paulo, certo? Pego aqui, abro no telão e falo assim: veja o que Paulo está dizendo, veja o que ele disse. Mas alguém poderia dizer assim: mas foi Paulo que falou. Então como eu posso ter certeza
de que isso é uma boa palavra para a minha vida? Como eu posso acreditar em Paulo? Como é que eu vou acreditar em Paulo? Como é que eu vou acreditar em Isaías? Muito bem, amados, mesmo que tenha sido esses homens como instrumentos nas mãos do Senhor para escrever o texto, antes de tudo, a palavra é uma palavra de revelação. Então a Bíblia Sagrada para nós é a própria palavra de Deus. E quando Deus fala através da sua palavra que Ele edificará os lugares antigamente assolados, isto é verdade. Nós podemos tomar posse sobre a nossa vida, pois mesmo que a nossa vida anterior tenha sido assolada por situações difíceis, a palavra de Deus revelada sobre nós nos diz que a chegada do Messias será um novo tempo para a nossa casa, a nossa família. Então entenda, você que está aqui, você que está nos assistindo online, entenda que a palavra revelada de Deus para a sua vida, com a chegada do Messias, é uma palavra de um novo tempo para você. E esse novo tempo é um novo tempo de bênção, porque é um tempo de edificar. Eu já disse, eu gosto de edificação, eu já disse inúmeras vezes sobre isso, eu gosto mais de reforma do que começar uma casa nova. Eu sempre pensei assim, eu gosto de uma coisa que está meio bagunçada e começar a arrumar. Mais do que começar algo do zero. Isso é uma questão minha. Porque eu vejo a metáfora do Evangelho de Cristo acontecendo aí. Eu vejo assim. Vocês sabem o quanto eu falei e continuo falando acerca do terreno lá de casa, que tinha algumas casinhas velhas e que começamos um renovo naquele lugar. E hoje à tarde eu desci com Vereni, chamei a Laina, só que ela estava ocupada, não pôde vir, para a gente começar a plantar novas plantinhas em novos lugares, para enfeitar mais ainda aquele local que um dia estava assolado, com uma casa velha. Você olhava para aquele lugar, não daria nada. Eu lembro, conto isso como um testemunho, eu lembro que eu levei o presbítero Cristo lá e falei assim: Cristo, eu vou fazer aqui assim, assado. E comecei a falar, eu vou fazer isso, vai ter um gramado aqui, vai ter um lugar aqui que eu vou fazer uma espécie de choupana, porque eu quero tomar café à tarde aqui nesse lugar. O Cristo, ele sabe disso. O presbítero Cristo, ele cruzou os braços, olhou para mim, ficou olhando assim, eu falando, e ficou rindo assim. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim: eu acho que o presbítero Cristo não está acreditando que vai sair alguma coisa daqui. E ele ficou rindo. E ele confessa, ele fala, naquele dia eu fiquei olhando, eu falei assim, não vai sair nada daí. Mas, sabe, a restauração das coisas é um prazer enorme, você pegar algo antigo e restaurar. É esta metáfora que o profeta quer dizer quando ele diz na palavra, e a palavra de Deus nos diz, e edificarão os lugares antigamente assolados. Obviamente, isso aqui refere-se à questão da vida de Israel, que estava completamente degradada. Tem um monte de coisa aqui que a gente poderia falar sobre a degradação da história de Israel, onde preferiram muitas vezes a idolatria, o culto de outros deuses, se desviaram, fizeram coisas erradas, fizeram alianças erradas, se aliançaram com pessoas, ou seja, se juntaram a povos maus que adoravam a deuses estranhos. Enfim, e por isso eles foram presos, cativos, perderam casas, perderam tudo, o próprio templo foi destruído, muita coisa estava em ruína na vida de Israel. Então essa metáfora aqui está falando para Israel, mas é óbvio que ela serve para a nossa vida. É óbvio que essa palavra pode servir e ser aplicada no sentido de que o Evangelho chegando na tua vida, há um novo tempo de edificação para a tua vida, da tua casa. Aquilo que era velho se passou e tudo se faz novo, um novo tempo. Isso é refletido em todas as áreas da nossa vida. E como é bom saber disso. Como é bom. Eu tenho tido uma experiência maravilhosa, eu e Vereni, em ver o crescimento de pessoas, olhar e ver assim, pessoas que estavam em outro tempo entristecidos,
em outro tempo estavam de cabeça baixa, sem esperança na vida, mas abrindo o coração para Jesus, abrindo o coração para a reedificação de Cristo, sabe? A regeneração, a transformação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, e olhar e ver o crescimento, como é bom. Isso reflete em tudo, inclusive na casa, na ordem das coisas, na arrumação do terreno, na forma de se plantar uma árvore frutífera ou uma planta que possa gerar algum tipo de flor. Isso reflete em todas as áreas da sua vida. Olha, sabe de uma coisa, você que está aqui, ou você que está me ouvindo por essa transmissão, Deus tem para você um tempo de edificação, um tempo novo, um renovo na tua vida, para você crescer em todas as áreas da tua vida, crescer em graça, em conhecimento, em fé, em harmonia, crescer em paz, ter uma mente renovada, um espírito renovado, ter uma casa em harmonia, ter uma família bela, linda, saudável. Deus tem uma palavra de renovo em todos os cantos da nossa vida. Bendito seja o Senhor por isso. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha, eu sempre digo que o Evangelho de Cristo Jesus é completamente otimista. E não há situação que não possa ser renovada, não há situação que não possa ser restaurada, não há situação que não possa ser transformada, vivificada. Como eu disse numa mensagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, mesmo que haja muito pecado, há a possibilidade de uma restauração, de um renovo, de uma modificação, de uma transformação. E isso é muito importante, você ter isso no teu coração. E o texto continua e vai dizer que, versículo de número 6, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do vosso Deus. Olha, sabe de uma coisa? Ser um sacerdote do Senhor é um privilégio. Muito mais aqui, no contexto judaico, no contexto do culto judaico. Pois você sabe, conhece um pouco, a nação de Israel, ela é formada por tribos. E uma das tribos designada para o ofício religioso, designado única e exclusivamente para o ofício religioso, era a tribo de Levi. E da tribo de Levi saíram os sacerdotes. Ou seja, os levitas eram pessoas designadas para o ofício. Mas aqui, o que é interessante é que há uma ideia já futura de Deus, conectado com a própria fala do apóstolo Pedro, quando vai dizer acerca de um reino de sacerdotes. Não é somente uma tribo que teria o privilégio de entrar em contato com Deus e conversar com Deus e falar com Deus e ministrar para Deus, mas todos poderiam, porque isso em Cristo Jesus nos é oferecido essa possibilidade, o véu rasgado. Então, sendo o véu rasgado, todos poderiam chegar diante de Deus e conversar com Deus e falar com Deus. Não somente fazer as suas petições, mas ter um relacionamento direto com o próprio Deus. Olha, amados, muitas pessoas não compreendem uma coisa, de que, infelizmente, quando se achega perto de Deus para conversar com Deus, ele se achega para fazer uma petição e pedir a Deus. Bendito seja o Senhor que temos essa possibilidade de fazer pedidos para Deus. E eu digo, não tenha preguiça em pedir, não. Peça mesmo. Peça tudo que você deseja. É como a velha canção que dizia: Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Eu lembro dessa canção quando criança. Eu lembro que meu pai falava isso: olha, Jesus está aqui, então pode pedir o que você quiser. Eu lembro meu pai pregando, falando essas coisas.
Então, nós temos a liberdade para fazer pedido ao Senhor. Mas um privilégio tão lindo e tão belo quanto pedir ao Senhor é ter um relacionamento, sentar e conversar com Deus. Então, a possibilidade de ser um sacerdote diante de Deus é a possibilidade de fazer pedidos, mas é a possibilidade de conversar com Deus. Eu vou contar uma brincadeira que um amigo meu faz. O João conhece bem esse amigo que gosta de me provocar constantemente. Esse grande amigo de infância, ele fala que quando chegar no céu, ele vai correndo para os lugares bonitos, lindos, e se tiver uma lagoa, ele vai mergulhar, se tiver um mar, ele vai mergulhar, e ele vai aproveitar ao máximo. Ele falou, eu vou aproveitar ao máximo. Aí ele brinca comigo, que ele fala assim, o Eli não, o Eli, se chegar no céu, ele vai perguntar, onde tem a biblioteca? E vai para lá. Aí ele falou, eu quero ler livro no céu? Não, eu quero mergulhar naquele marzão de cristal lá. É isso que eu quero, eu vou ficar lendo. Mas, na verdade, o que ele está certo no sentido do que ele está falando. E não que uma biblioteca também estaria errado, essa metáfora, obviamente que não. Mas é no sentido de se relacionar, brincar com Deus. Brincar com Deus. Uma vez eu assisti um filme que é uma comédia muito interessante, mas é uma boa comédia. Por favor, é filme, então filme tem muita mentira, mas é uma boa comédia, porque é uma comédia familiar. Qualquer criança pode assistir, que é o Todo-Poderoso, todos os dois, né? O 1 e o 2. O 2, o Todo-Poderoso 2, ele é uma comédia. E aí fala lá acerca de um novo Noé. Não sei se vocês já assistiram. E no final do filme, o que acontece é que aquele personagem, o ator, ele sobe a um morrozinho, uma pequena montanha, e tem uma árvore. E Deus, pelo personagem, né, estava lá, e ele chega perto de Deus e começa a conversar com Deus e contar de que tudo ficou bem, no final deu tudo certo. E aí Deus chega perto dele, chama ele, fala assim, vem cá, fica aqui do meu lado. Aí ele fica do lado de Deus e Deus começa, vou te ensinar uma coisa. Aí começa um passinho. Aí ele começa a aprender. E ele começa a dançar com Deus. Aí aquela metáfora final do filme ali, para mim diz muita coisa. Um sacerdote, ele não tem somente, e em Cristo Jesus, olha, veja bem, o sacerdócio que nós alcançamos em Cristo Jesus não é o mesmo sacerdócio do Antigo Testamento, onde se tinha medo de Deus pelo pecado e tinha que se amarrar pela cintura para entrar lá no templo, no Santo dos Santos, e poderia morrer lá dentro. Não, o sacerdócio que temos em Cristo Jesus é um sacerdócio que nos leva a um relacionamento com Deus, pois Deus se relaciona conosco em amor. Então a metáfora que está lá no filme do personagem dançando, aquela brincadeira ali, é uma metáfora de um relacionamento livre, como duas crianças brincando. O texto quando diz, olha, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, diz que em Cristo Jesus nós temos um relacionamento livre, amoroso com Deus. Além, olha, veja a bênção de Deus sobre nós, meu amado, você que está em casa, você que está aqui, veja a bênção de Deus sobre a nossa vida, além de termos uma restauração em todos os sentidos, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, do nosso espírito é vivificado, somos justificados, perdoados, lavados, redimidos, transformados em uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, santos de Deus. Além de termos isso, também temos as bênçãos de restauração na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa finança. Deus é tudo de bom para nós, mas além de tudo isso, que já é uma bênção inigualável, temos uma bênção maior ainda de termos um relacionamento com Deus livre.
onde podemos, por uma metáfora, brincar de dançar com Deus, sem pecado, com santidade no coração, com pureza na nossa vida. Pois o pecado já não nos domina mais, não estamos mais separados de Deus. Deus não é para nós inimigos, mas somos feitos amigos de Deus, companheiros de Deus. Pessoas que são bem-vindas na mesa de Deus, pois Ele convida, vem, senta, come e bebe. Você é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo no meu lar, você é bem-vindo no meu reino. Podemos entrar no reino de Deus e ficar à vontade, porque Deus, através de Cristo Jesus, nos deu essa liberdade. Então, aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Cristo, além de toda a restauração, têm um relacionamento de proximidade com Deus. Eu poderia ficar falando horas e horas aqui acerca desse texto, mas o versículo de número 7 nos tem um outro ensino maravilhoso. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa parte. Então, quando diz, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Olha, é uma honra dupla, não é uma honra, não é somente uma honra, mas é duplicado a honra. Que coisa boa. Significa que as pessoas falarão bem de você. Olha que coisa boa. Poderíamos aplicar em tanta coisa, mas, sabe, como é bom termos um nome honrado. Como é bom termos um bom nome. Vamos supor, alguém perguntar na tua rua, chega na tua rua, não sabe o endereço da tua casa, mas chegou, achou a tua rua. E chega lá, onde mora o pastor Eli? E aí a pessoa fala assim, aquele? Ele mora ali, ó. Mas, ó, vai com cuidado, porque esse cara não presta, não. Como é terrível, não é? Como é terrível. Mas como é bênção as pessoas terem uma boa impressão, falar bem. Como é bom eu imaginar. Não estou dizendo o pecado aqui do orgulho, o pecado da vaidade, mas nos gera prazer saber que somos bem-quistos, sabermos que somos bem-queridos pela comunidade, pelas pessoas, pela igreja. Sabe, como é terrível ter uma vida desonrosa. Eu lembro uma frase de um político que faleceu um tempo atrás. Era um político que eu tinha até senti uma boa impressão dele. Ele estava com câncer e eu acompanhei pela reportagem toda a luta dele contra o câncer. Eu me lembro que o repórter entrevistando ele tinha acabado de sair do hospital, e o repórter entrevistando ele e perguntando aí qual o parecer, o que ele tinha para dizer. Ele virou para o repórter e falou assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. Porque ele sabia que ele ia morrer, ele sabia, somente o milagre de Deus. E ele falou assim: eu não tenho medo da morte. E realmente o cristão não deve temer a morte, porque a morte não pode ser o fim de nossa vida, e não é, porque aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Então nós não tememos a morte, mas a desonra a gente não deve querer, e não deve procurar a desonra. Aqui o texto diz que, além de tudo isso, além da bênção que Deus nos dá na reedificação, na estruturação, no renovo, na mudança, na transformação de tudo que somos, de tudo que temos, além de sermos agora amigos de Deus, Ele ainda nos restaura completamente a honra e nos dá dupla honra. Que coisa boa! Coisa boa! Temos a certeza de que somos honrados não por nós mesmos, mas por Deus.
Isso me lembra a passagem do profeta Zacarias, quando o profeta Zacarias profetiza no seu livro acerca de sua visão. A visão que ele tem é a visão do sacerdote Josué. Era o mesmo nome, né, do outro Josué, famoso de Jericó. Então, a visão que o sacerdote Zacarias tem, no seu livro ele conta isso. O sacerdote Josué está todo chamuscado, todo queimado. Então ele tem uma visão de que ele vê o sacerdote Josué perante Deus. E Satanás, como o acusador, para acusar a Josué e dizer: olha como está o teu sacerdote, todo chamuscado, com a sua roupa toda queimada, significando e dizendo que Josué estava completamente em pecado, a nação de Israel em pecado, e o acusador dizendo: olha como ele está, olha como ele é, olha o pecado dele. Então, no livro do profeta Zacarias, a história conta ali o profeta falando de sua visão, de que Deus manda trocar as vestes do sacerdote Josué, troca as vestes dele, bota uma veste limpa, bonita, de honra, e troca a estola sacerdotal de Josué. E mais ainda, coloca sobre a cabeça de Josué uma pedra, e diz assim: esse, para mim, é um tição tirado do fogo. Essa metáfora, tição tirado do fogo, é como eu já disse isso várias vezes, como um documento tirado do fogo. Alguém que tem uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, que por acaso ela cai no fogo e queima, mas não queima completamente, apenas dá um chamuscado, e você consegue tirar. Tirou. E aquela certidão, mesmo assim queimada, se você levar em algum lugar, ela pode ser aceita pela validade do documento que está ali dentro, pela assinatura, pelo selo, por aquilo que tem ali dentro. Então não é o papel velho, o papelzinho rasgado, colado com durex, que é o importante. Mas o importante é aquilo que tem como conteúdo. Então é um tição tirado do fogo. É a metáfora que o sacerdote Josué aparece ali. E essa metáfora depois é muito bem aplicada por John Wesley. Isso acaba sendo apelidado, né? John Wesley se torna o tição tirado do fogo. Então, a dupla honra é nesse mesmo sentido, do renovo que se dá na vida de Josué, na mudança que se dá, não confunda, por favor, não o Josué de Jericó, mas Josué sacerdote, onde muda completamente a vida de Josué e coloca uma roupa bonita. E Satanás é calado, e então ele não pode acusar mais, pois Josué está diante de Deus confessando os seus pecados, sabendo que Deus é aquele que poderia limpá-lo. Eu sei que o tempo se vai e queria aqui já caminhar para uma conclusão de toda essa mensagem. Quando o texto começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu a pregar boas novas. Todas essas boas novas que eu disse, essas boas notícias, notícia de restauração, notícia de um novo relacionamento com Deus, notícia de uma honra dupla sobre a sua vida, ela é a mensagem evangélica, a mensagem de Jesus Cristo para você, para sua casa, para sua família. Então Deus deseja restaurar tudo isso em você. Eu quero dizer para você que você tem isso tudo. Se você não toma posse disso tudo, olha, abra o teu coração para isso. Abra o teu coração para você entender que Deus tem um novo tempo para você. Um tempo de dupla honra, um tempo de restauração, de edificação, um tempo de um novo relacionamento com Deus. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero dizer isso para você. Você que está em casa, que me ouviu, Deus tem tudo isso para você. Abra o teu coração para Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Certamente Ele tem coisa boa para fazer. Curva a tua cabeça, feche teus olhos e vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas palavras de notícias, através do Evangelho do teu Filho Jesus, que nos é oferecido a possibilidade de um novo tempo. No nome de Jesus Cristo. Seja aplicado isso ao nosso coração e que a tua bênção permaneça sobre esses teus filhos,
Que haja, ó Deus, renovo, restauração de relacionamento e que haja honra sobre a vida dos teus filhos. É a oração que lhe faço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe você. Como eu disse, que essa palavra não seja somente uma palavra ouvida, mas uma palavra praticada na sua vida, uma palavra absorvida no teu coração, a fim de que Ele abençoe você no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por aqueles que estão fazendo campanhas, que estão fazendo pedido de oração. Eu preciso dizer e informar o que é uma campanha. Uma campanha são 7 semanas na presença do Senhor, não significando que Deus irá abençoar somente no final das 7 semanas, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, mas são oportunidades de você estar na presença de Deus, fazendo uma campanha, orando juntos com outros que reconhecem em Deus a solução, a oportunidade. Se você deseja iniciar essa noite uma campanha, se você está fazendo uma campanha, ou se você está encerrando esta campanha, no nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você a vir aqui junto conosco. Os amados podem vir à frente. Você que está em casa, eu vou pedir para o meu pastor João, eu sei que você está em campanha também, mas estará fazendo essa oração, ministrando sobre a vida desses que aqui vieram, e alguns que estão em casa também, alguns fazem campanha de casa. Que a bênção de Deus esteja sobre você, no nome de Jesus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós, ó Pai amado, temos esse momento tão especial, ó Pai amado, em nossa vida, em nosso culto, Senhor, em que nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em campanha, ó Deus, para clamar ao Senhor, para, ó Deus amado, entregar a Ti este propósito de oração, ó Pai, e esse propósito, Senhor, de comparecer diante de Ti por 7 semanas, ó Pai. Deus, Tu conheces bem o coração de cada um dos Teus filhos. Tu conheces, ó Pai amado, aquilo que eles estão colocando diante do Senhor. Tu sabes, ó Pai, melhor do que ninguém, ó Pai, muito além do pedido, o sentimento que está em cada coração. Deus, e por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa, ó Deus, trazer a vitória, que o Senhor possa, ó Pai amado, trazer, ó Pai, a bênção sobre cada um dos Teus filhos. Seja hoje, ó Pai amado, seja em alguma outra quarta-feira, Senhor, que eles possam receber do Senhor e que seja, ó Pai, claro, que seja evidente na vida dos Teus filhos que a Tua grande mão de poder foi que operou em cada uma de suas vidas. Eu peço a Ti, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Nós chegamos ao final e temos aqui um pedido de oração pela vida de José Nunes. Ele é tio da Vivi, certo, Viviane? E ele fez uma cirurgia, correto? Estaremos orando pela vida do José Nunes, pedindo a bênção de Deus para que ele tenha uma pronta restauração, voltando para os seus afazeres, a sua rotina e a sua família, no nome de Jesus Cristo. Tem algum aviso especial, Vereni? Não? Olha, gente, amanhã, Academia da Alma, estaremos aqui. Quando não puder ter a Academia da Alma, eu vou avisá-lo lá. Se não, vai estar tudo certo, a gente vai estar aqui para a glória de Deus, estudando um pouco a palavra de Deus. Amém? Certo? Então vamos nos colocar de pé. Correto, meu pastor João? É isso mesmo? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar agradecido. Olha, você que ficou em casa, nos assistiu, eu estava vendo ali, tinha pelo menos umas 8 pessoas conectadas no começo, ficou até agora no final. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu tenho algumas vezes, alguns parênteses, né? 13 pessoas. Às vezes a gente tem, minha prima Esther, lá de Talcara, assiste o culto nas quartas-feiras, principalmente nas quartas-feiras. Eu não sei se ela está ligada aí, mas que a bênção de Deus seja sobre esse povo abençoado aí de Talcara, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pelo culto nessa noite, pela palavra, ó Deus, aqui ouvida, Senhor, neste lugar e ministrada sobre a vida desses teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que isso sejam confirmações no nosso coração,
em nome de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de cultuar, de cantar hinos. Muito obrigado por tudo isso, no nome de Jesus. Agora, Senhor, leve o teu povo em paz, debaixo das tuas mãos. Conceda, Senhor, coisas boas, bênçãos, Senhor, durante essa semana e oportunidades para os teus filhos exercerem assim a bondade, a paz, o amor. Ó Deus, no nome de Jesus, que eles tenham a oportunidade de fazer coisas boas, no nome de Jesus Cristo. Também, ó Deus, entregamos diante de Ti o Teu filho José Nunes. Ó Deus, que fez essa cirurgia, que haja restabelecimento, ó Deus, de forma que ele possa voltar aos seus afazeres, a sua rotina normal de vida, no nome de Jesus. Entregamos isso nas Tuas mãos, porque a Tua palavra nos ensina que Tu és um Deus misericordioso, um Deus que ouve o clamor. Então clamamos a bênção sobre a vida desse Teu filho, no nome de Jesus. Leve-nos em paz, debaixo das Tuas mãos, e nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado na Tua presença, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados. Deus abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.